Brasil, tudo bem com vocês? Sou eu, César, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui maravilhoso deste canal. E na minha época era melhor meu ovo. Vamos falar hoje sobre uma coisa bem importante. Tô eu, dia desses, ali no meu Instagram, vendo umas coisas, né? E aí eu leio a frase: na minha época era muito melhor. Isso dito ou escrito por uma pessoa com um pouco mais de idade, dizendo que na época dela as coisas eram diferentes, eram melhores. Vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje? Roda a vinheta! Antes de qualquer coisa, Brasil, como vocês já sabem, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. Aqui embaixo, em algum lugar, tem um botão com o nome inscreva-se. Clique ali, se inscreve e ativa o sininho para que toda vez que tiver vídeo novo no canal, vocês assistirem assim que o vídeo sair, porque é bom que ajuda a engajar a gatinha. Tá precisando dela, hein? Quero viver de internet para ajudar aí, Brasil. Vamos falar sobre esse assunto maravilhoso hoje, que é, na minha época, era bem melhor. Só se for pra você, hétero, homem, branco, cis. Porque assim, no passado, era muito difícil pra todo mundo que tá fora desse padrão que eu acabei de citar aqui agora. Primeiro que mulheres sofriam muito. Primeiro que naquela época, dependendo da época que a pessoa esteja dizendo, a gente não tinha um Swiss, a gente não tinha uma SAMU, né? Sem contar que, porque as músicas de hoje tem muita baixaria, pega a mão na mão. Vocês querem mesmo que eu fale sobre baixaria em música em 2024, quando a gente teve El Chan nos anos 90? Quando a gente teve muita música de sertanejo, que eu chamo de sertanojo, desculpa, eu odeio. A gente teve muita música com rala-mão, com passa-tcheca, com não sei o que. Tem muitas. Muitas. Não são poucas, não. Que a gente teve banheira do Gugu domingo, cara. Domingo. Com criança assistindo. Com os cameramen focando nas vaginas das mulheres, a ponto de você quase fazer uma ultrassom, uma intrauterina. Cara. Porra. Pra cima de Moá. Quando mulheres eram objetificadas, quando você via... Gente, eu postei isso na minha rede social, lá no Instagram, nos stories. Eliana cantando Mestre Pokémon. Uma música infantil, num programa de sábado à noite, com mulheres dançando, minha gente, jogando água sobre seus corpos e aparecendo as tetas delas. Eu vou falar o que sobre isso? Na minha época era bem melhor. E se a gente puxa, historicamente falando, mas na minha época não tinha isso. Dizem pessoas sobre nós da comunidade LGBTQIAPN+. Tem um historiador que eu seguia no Twitter, quando o Twitter existia, e eu acho que isso vai virar vídeo também aqui do canal, tá? Sobre Twitter. Não sei. É tão insignificante pra mim isso que, de coração mesmo, eu não sei se vai virar vídeo ou não. Mas, enfim, whatever. Não vem ao caso agora. E eu vou deixar pra vocês o arroba dele aqui, tá? Aqui no meu vídeo, na hora da edição. E ele é fantástico. Ele fala muito. Ele tem, inclusive, um livro, né? E ele fala muito sobre isso nas redes sociais dele. Sobre essas questões de... a história da homossexualidade. Se você puxa historicamente falando, não só na Grécia Antiga, mas a gente tem uma variedade de pessoas LGBTs, inclusive um cara muito importante para a computação, que é o Alan Turing, né? Que é o criador do computador, né? Porque são protótipos, enfim. Vocês entenderam quando eu falo sobre criador. Ele não criou o computador moderno, mas o computador se originou da criação do Alan Turing, enfim. Ele era um homem gay. Então, se você é LGBTfóbico e você usa a internet, usa um celular, usa um computador, você tá vivendo do jeito errado, né? Porque você tá usando a coisa de um cara gay, não faz muito sentido não, né? Mas enfim. Quando você vê
pessoas dizendo na minha época era bem melhor, porque a gente podia fazer piada sobre tudo. A gente tinha um programa, inclusive, chamado Pânico, que fazia piada de minorias. Um programa em que mulheres eram expostas de forma indevida, que eram feitas piadas racistas, LGBTfóbicas, machistas, misóginas. Eles eram extremamente invasivos ao entrevistar pessoas. E tem gente que fala, nossa, que saudade desse programa. 2024! Tem gente com saudade do Pânico. Eu não sei o que dizer pra uma pessoa dessa. Tipo, que bom que eu não tenho essas pessoas no meu convívio. Porque, cara, é muito complicado. Como é que você aplaude um programa que faz o que o Pânico fez? Muitas vezes, sabe? Não tem um saldo positivo pra tirar do Pânico. As pessoas boas já saíram lá de dentro. O Eduardo Stablish, a Sabrina saiu do Pânico. A Nicole Bowles. Hoje, o Chorume, ainda existe Pânico na internet. Se eu não me engano, na rádio, enfim. Jovem Pan. Foi, né? Foi de arrasta, foi de comes e bebes, foi de F no chat. Porque, cara, uma rádio que era muito boa em música, sabe? Tinha as melhores da Jovem Pan, as músicas e tudo mais. E a gente vê hoje, 2024, quando a gente olha pra trás e fala, cara, que merda eles fizeram, sabe? Quem eles apoiaram na política, o que eles fizeram, inclusive, pra disseminar desinformação. Mas na minha época era muito melhor, dizem pessoas que não passaram por isso. Dizem pessoas que na ditadura não foram perseguidas. Dizem pessoas que não tiveram pessoas de sua família de F no chat. Pessoas que foram dizimadas. Pessoas que foram desvividas, né? Porque não pode falar a palavra com M aqui, porque senão meu vídeo pode ser derrubado. Tem palavras até que eu acho que eu tô falando que não pode ser falada, mas enfim, né? Então, é muito complicado quando você vira e fala que na sua época era melhor. Porque a gente sabe que hoje ainda não é bom. Poderíamos estar muito mais evoluídos como seres humanos. Hoje ainda não está suficiente, porque a cada 36 horas uma pessoa LGBT perde a vida por ser LGBT. Nosso país, por 16 anos consecutivos, é o país que mais tira a vida de pessoas trans. Não tá bom ainda. Se não tá bom agora, no passado não era melhor. Mas a gente é militante chato. Mas a gente não sabe viver a vida. Mas a gente problematiza tudo. Ah, não pode fazer uma piada? Gente, tem milionário pra vocês fazerem piada. Tem políticos, tem ricos. Tem pessoas que não são oprimidas. Você pode fazer piada com essas pessoas. Por que você vai preferir fazer piada com pessoas que já são minorizadas, inferiorizadas, que são culturalmente machucadas pela sociedade? Porra, que fetiche é esse? De querer fazer pessoas como eu se sentirem ainda pior com piadas infames, piadas ofensivas. Que tesão é esse? Que fetiche é esse que as pessoas têm? Cara, é muito complicado viver num ambiente em que você tem dificuldade para conseguir trabalho. É muito complicado você se assumir como pessoa, como você é, e perder a oportunidade de emprego. É muito complicado você viver em um ambiente que não quer que você esteja vivo. Entendeu? E eu tô falando isso somente de mim como pessoa LGBT. Mas a gente tem muitas outras pessoas que sofreram no decorrer da vida, que sofreram no decorrer dos tempos e que agora começa a ter um pouco mais de reconhecimento. Agora começa a ter um pouquinho mais de alívio. Agora consegue viver melhor. Não é
o suficiente. Ainda não tá bom, mas melhor do que estava, está. Quando a gente lê na internet, principalmente no Facebook, porque é uma rede social de pessoas mais velhas, né? Na minha época era muito melhor. A vontade que eu tenho é de pegar a pessoa que falou isso e arrastar a cara no asfalto até o asfalto pedir pra eu parar. De dizer, era melhor pra você. Sabe? Uma saudade nostálgica de uma coisa que não foi bom pra todo mundo. Porra, cara, não foi bom pra todo mundo. Hoje ainda não é bom pra todo mundo. E hoje, quando a gente busca evitar palavras capacitistas, hoje quando a gente tenta evitar palavras racistas, evitar palavras LGBTfóbicas ao falar alguma coisa, porque culturalmente as pessoas elas são preconceituosas. Infelizmente, nossas bases são preconceituosas. As bases familiares, as bases sociais são preconceituosas. Aí de repente, se eu evito falar, se quando eu falo eu tento neutralizar a minha fala, se quando eu falo eu tento neutralizar para que as pessoas se sintam mais incluídas, se quando eu uso pronomes neutros no meu canal ou na vida mesmo, as pessoas falam sobre a questão do uso do pronome neutro, tá tudo errado. Tá tudo errado, porque pessoas precisam ser incluídas. O que mais me incomoda é o seguinte: ah, porque na minha época não tinha isso. Tinha. Sempre teve e sempre terá. Só que na sua época, pessoas como nós não poderíamos existir. A gente existia na penumbra, na escuridão. A gente existia escondido. A nossa existência tinha que ser ocultada, porque se nós nos assumíssemos, a gente perderia a vida, com toda certeza, por causa de pessoas que acham que estão acima do bem e do mal, acima da lei, que acham que podem tirar a nossa vida, porque não concordam com o estilo de vida que a gente leva. E quando a gente ouve alguém falar, na minha época era melhor, não dá um ódio? Não dá uma vontade de socar a cara de uma pessoa dessa na parede, até a parede pedir pra parar? Como que você vai dizer que na sua época era melhor, meu bem? Se na sua época a nossa existência era difícil. Se na sua época uma pessoa como eu, ou não só... Eu tô usando muito exemplo LGBT, né? Enfim. Outros exemplos, mulheres tinham menos oportunidade. Cara, e teve uma época que mulheres não podiam votar. Não sei se vocês sabem disso. Teve uma época que pessoas negras não podiam dividir o mesmo espaço que pessoas brancas. E tem gente que fala que na minha época era melhor. Quando a gente luta para que essas falas não sejam replicadas novamente, a gente não tá sendo mimizento, a gente não tá sendo chato, a gente tá sendo diferente. A gente tá querendo falar e mostrar para vocês que houve um período de extrema dificuldade de viver para algumas pessoas, que hoje não tá bom ainda, mas a gente tenta fazer cada dia ser melhor. Daqui a algum tempo vai ser melhor. Mas a gente precisa lutar agora para que amanhã seja melhor. A gente nem sabe da existência de nossas vidas amanhã, porque quando a gente olha para a situação que a gente está enfrentando no Brasil ultimamente e vê tanta queimada, vê tanta coisa absurda acontecendo, a gente não sabe se vai ter amanhã. Mas se a gente tiver, a gente pode fazer o amanhã ser melhor. Basta a gente querer. Basta a gente perder essa palhaçada de nostalgia doentia de dizer que na minha época era melhor, sendo que a vida de muitas pessoas eram horrorosas na sua época. Então, eu agradeço a todas as pessoas que vieram até aqui no final desse vídeo.
Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem bem. Não se esqueçam de me seguir em minhas redes sociais. Sou eu César em todas elas. Não se esqueçam também de me ajudar com o Pix. Contato soueucesar@gmail.com. Esse é o Pix da Gatinha, que também é contato para publis, contato profissional num geral. Tá, Brasil? Muito obrigado então por ter assistido o vídeo e até o próximo vídeo aqui nesse canal maravilhoso. Beijos, tchau, tchau. Até mais!